Eu quero começar aqui lhe perguntando Itapajé, o que foi que teve, Candirão? Itapajé fica de fora. Conte no estudo, Fica de não fora esconda nada. em tudo em termos de futebol. Porque praticamente você não viu futebol em Itapajé. Nem de salão, nem o O salão foi zerado total, né? nem o de campo. E nada. Até os times de Itapajé estão se acabando. De bairro, da nossa região, mais próximo. Até de São Miguel, tá ficando pouco. As equipes que tinham, vamos dizer, 10. Tá ficando pouco. Por quê? Falta de apoio, falta de competição, que não existe no nosso município para as equipes, para agregar as equipes do nosso futebol. Tá, Clésio? E aí a gente vê a banda passar, o tempo correr e Itapajé ficando sem nada. Mas nós vê em torno de nós tudo andando e aqui não anda. Por quê? Essa é a pergunta, né? Por quê? Essa é a grande indagação. Eu vou me ater aqui só esses mais próximos, você citou outros municípios, mas só o do Bretamo, Mirim, Irauçuba e Tejuçoca e Tururu, que são mais próximos aqui da gente, de Itapajé, e são cidades com porte menor do que Itapajé. Irauçuba, Tejuçoca, o Mirim, Urubretama e Tururu. São cidades próximas a Itapajé e são cidades menores que Itapajé. São cidades que têm arrecadação menor, muito menor do que a cidade de Itapajé. Mas são cidades que têm, né, governantes que prezam, que têm atenção pelo esporte e que entendem exatamente a importância que é você fazer investimento em esporte. Eu costumo dizer que político que vê o esporte imaginando que esporte vai dar voto, ele está enganado. Né? Geralmente, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, o esporte não dá muito voto, não. Só que enquanto gestor municipal, você precisa entender a importância do investimento no esporte. Porque você vai estar gerando exatamente uma atividade, né, ou fomentando uma atividade que envolve muitas pessoas, jovens, adultos, quer sejam, né, os próprios atletas, comissão técnica, enfim, mas você envolve uma outra parcela significativa da sociedade, da população, os torcedores, os parentes dos atletas, do pessoal que é envolvido com os times. Então, enquanto gestor público, você precisa ter essa percepção e, consequentemente, essa sensibilidade no tocante à importância do investimento no esporte. Todo e qualquer gestor público, em especial em municípios exatamente que tem essa característica, né, que aqui da nossa região, municípios que são carentes exatamente de áreas de lazer, e aí você parte para esses outros municípios, Carneirão, e você tem outros pontos que são mais favoráveis, e aí às vezes a gente comenta esse assunto, e ontem eu estava até vendo um comentário na rede social, porque só enxergam as coisas que acontecem no município, Itapajé, tarará, mas é porque de fato, Itapajé as coisas têm caminhado muito lentamente, o que tem caminhado, né? Porque muita coisa na verdade está parado. Então você vai em Irauçuba, por exemplo... parando, né? Exatamente. Você vai em Irauçuba, por exemplo, eu não vou falar do estádio, que eu sinceramente eu não tenho condição, eu não tenho conhecimento de como é que está o estádio hoje. Mas eu acredito que estruturalmente deve ter uma estrutura muito melhor do que Itapajé, com exceção do gramado, que Irauçuba tem problema de água, então eu acho que no período desse talvez nem grama não tenha. Com certeza. Né? Eu acredito que não. Mas estruturalmente falando, o estádio deve estar em condições melhores do que o estádio Vieirão, até porque está pior do que o Vieirão, seria realmente uma situação lamentável. Para começar, Irauçuba, nós temos um estádio bem localizado, onde as equipes chegam de ônibus e pode estacionar. Quem vai torcer e vai de moto ou vai de carro próprio, também pode estacionar, porque vai ter local. Ginásios poliesportivos, Irauçuba tem na sede e tem nos distritos, com capacidade, né, para receber competição oficial. Tejuçoca, a gente teve agora recentemente uma inauguração de uma quadra poliesportiva também, lá na localidade de Caiçara Sul, fica na zona rural do município. Isso. E com esse equipamento já somam-se 9, né, exatamente, construídos ou reformados e ampliados pelo governo municipal ao prefeito Britinho. Em Umirim, se eu não me engano, são 9 ou são 11 areninhas construídas ou em parceria com o governo do estado
ou com recursos próprios do município. Uruburetama tem pelo menos 2 areninhas, se eu não estou enganado, já em funcionamento e está prestes a inaugurar agora a areninha do distrito de Santa Luzia. Né? Está em fase de finalização também, Itacolomi também, né? Itacolomi também vai ser inaugurado neste final de semana, inclusive com um torneio. Pronto, então, veja só como... E o estádio de Uruburetama, esse dá de 10-0 no estádio aqui de Itapajé, né? Porque tem investimento, tem atenção. Tem quem cuide. Né? O Mirim, aliás, Tururu realmente fica um pouquinho mais atrás. Eu não sei como é que é a situação no sentido, mas pelo menos quadra de esportes eu sei que tem com mais qualidade do que o Saraivão. E todos os anos acontecem 2 campeonatos grandes lá no Tururu. Exatamente. Então a gente cita essas situações para evidenciar um cenário. Estamos finalizando mais um ano, né? E eu lamento muito, porque todo ano, nesses últimos anos, a gente tem finalizado o ano exatamente com esse mesmo discurso. Lamentavelmente. A gente fica triste. A gente não fala isso com alegria, com satisfação, não. Porque você finalizar mais um ano, onde não se teve praticamente nada, teve um campeonato municipal meia boca. É bom que se diga. Meia boca. Que eu acho, sinceramente, eu acho um erro você dizer que é um campeonato municipal, um campeonato que não abriga, não congrega a todas as equipes, ou pelo menos uma quantidade expressiva das equipes do município. É um campeonato da sede do município, aí sim, beleza. Que é o campeonato que acontece no estádio municipal. Esse aconteceu. Tiveram alguns imprevistos? Tiveram, mas pelo menos o campeonato aconteceu e foi esse campeonato, mais o suporte que foi dado na Copa da Integração Serrana, que também se não tivesse sido a pressão que teve, eles não teriam também dado nenhum tipo de suporte. Aconteceu mais por conta da pressão do que por qualquer outra situação. Então é isso, foi isso que aconteceu no esporte de Itapajé nesse ano de 2023. Tem um trabalho nas categorias de base? Beleza, tem um trabalho nas categorias de base, vamos reconhecer também. Esse trabalho é importante, precisa ser mais abrangente. E aí ele só vai conseguir ser mais abrangente tendo também mais investimento, tendo também mais atenção do governo municipal. Então o resumo da obra, a gente finaliza 2023 com mais um ano, né, com um legado negativo, com expectativas frustradas. Até onde eu tenho conhecimento, o Berg, né, já foi tirado da coordenação de esportes do município de Itapajé. Ele não faz mais parte da equipe. Então, veja só, tinha uma pessoa lá que, mesmo não tendo as condições, recebendo as condições do governo municipal para fazer o trabalho, mas pelo menos a gente tinha esperança, que a gente sabe que ele conhece do ramo, conhece da coisa. Só que ele foi retirado da pasta. E tinha boas amizades com todo mundo. Exatamente. Então, o cenário para 2024 que se evidencia, ele pode até mudar, porque vai ser um ano político, né? Vai ser um ano eleitoral. Pode até ser que o governo municipal, por essa motivação, faça maiores investimentos na área do esporte, mas eu, sinceramente, eu nem acredito que vá acontecer. Porque nós temos, na verdade, como legado deixado desse ano de 2023, um legado muito triste. As 2 principais praças esportivas, Ginásio Saraivão e Estádio Vieirão, numa situação muito crítica, né? Deplorável realmente a situação. Quem precisa e só tem esses 2 espaços e se vê obrigado exatamente a utilizar esses 2 espaços, utiliza-os, mas com essa, vamos dizer assim, essa revolta também por ter 2 espaços, né, as 2 principais praças esportivas nessa situação deplorável em que se encontra. Foi prometida a reforma pelo menos de um ainda esse ano de 2023, mas isso não vai acontecer. É mais uma situação que foi colocada pelo governo municipal apenas para tentar minimizar ali um pouquinho o tom de crítica em torno exatamente dessa área, porque a grande verdade é que na área do esporte, ou também na área do esporte, o governo municipal foi um 0 à esquerda em 2023, né, deixando exatamente... Quem não lembra, por exemplo, a dificuldade que o pessoal daqui, para participar das Olimpíadas de Apunharés, né, teve para conseguir participar, né, alguns até para conseguir uma assinatura, uma autorização do governo municipal para ir exatamente com a rubrica do governo municipal,
tiveram dificuldade no sentido de logística, e eu acho, posso até estar falando besteira aqui, mas quem conseguiu auxiliar nesse processo de logística nem foi o governo municipal, foram pessoas da sociedade civil, empresários, enfim, um grupo de pessoas que conseguiu dar suporte. Então, gente, é um ano de 2023 que vai terminando, e eu não vou nem dizer para cair no esquecimento, não. É bom que não se esqueçam. É bom que se lembrem, exatamente, de como foi tratado o esporte em Itapajé pelo governo municipal no ano de 2023, para que exatamente no próximo ano, que seja um ano eleitoral, as pessoas tenham isso em mente. E aí a gente está colocando 2023 porque é o ano que está acabando, mas vamos voltar, 2022, 2021. Esses últimos anos realmente foram anos onde quem é desportista aqui em Itapajé sofreu bastante, Candirão. Pois é, Clésio, e aí você lembra que nesse ano de 2023, algumas pessoas aqui da região, da Serra, aqui de Itapajé, fizeram algumas competições, como, por exemplo, a Copa Verde, que é uma Copa praticamente particular, né, que é lá na região da Serra. Praticamente não, é particular, né? Conta com o apoio do vereador Zé Anão, acho, se eu não me engano. E aí ele, quem está à frente, ao lado do irmão dela, né, é a segunda vez que eles fazem. E a Copa do Bem, né, já é tradicional. Que também é particular. Também. E agora, pela primeira vez, o campeonato de Master, a Copa Marfisa Gomes, está chegando ao final. Que também é particular. Inclusive, é amanhã. Vai sair o campeão entre a equipe do Águia Dourada e a equipe do Real Master, lá no Israelzão, aqui em Itapajé, lá no bairro Padre Lima. Pronto, então essa é a situação. Eu não boto essas competições, parabenizo quem tem ainda disposição de fazer essas competições, né, de forma particular, aqui no município de Itapajé, porque graças a essas pessoas que têm essa disposição, não está 100% parado. Eu acho que o campeonato de Iratinga também acontecou, né? Aconteceu, Eu não me recordo. A Copa Germana Braga. Não, mas o de São Miguel mesmo não teve, não? Não. Só a Copa Germana Braga. Só a Germana Braga. Né? Aí agora tá bem pouco para tu ver o descaso também com relação a Campos. Lá no São Miguel tá um problema danado no Paulo Vieira. Não tinha rede, não tinha trave, certo? Aí o vereador lá, o Zé Anão, juntamente com o pessoal lá da comunidade, lá no bairro Pantanal, eles pediram e ele resolveu ajudar. Mas da forma dele, do bolso dele, com as traves e também as redes. E aí o pessoal lá da comunidade se engajaram, vão botar as traves amanhã, as redes, e fazer uma feijoada. Olha só. Viu? É isso. Já que ninguém tá... É louvável, vamos dizer assim, é louvável a ação ou o gesto do vereador Zé Anão, é um vereador muito ligado ao esporte, mas nós temos pelo menos dois vereadores que são muito ligados, ou pelo menos eram muito ligados ao esporte, né? E me perdoe até falar isso aqui no nosso Atitude nos Esportes. Mas os dois parlamentares mais ligados ao esporte aqui em Itapajé, ou pelo menos que na época da eleição levantam muito essa bandeira, é exatamente o vereador Zé Anão e o Nonato. O vereador Nonato Etelvino. Embora tenham, logicamente, outras bandeiras, mas sempre tiveram uma proximidade muito grande com o esporte. E eu acompanho, o Carneirão, as sessões na Câmara Municipal. É muito difícil uma quarta-feira que eu não acompanhe. Quando não dá para acompanhar exatamente na quarta-feira, depois, né, com a transmissão que é feita pela internet, a gente acompanha. Exatamente. E assim, eu deixo aqui também, não apenas como membro da imprensa, mas como cidadão mesmo de Itapajé, eu deixo aqui uma crítica aos dois parlamentares que são da base do governo municipal, tá certo? Se depois quiserem falar, a gente abre o espaço aqui tranquilamente. Tranquilo. Que são da base do governo municipal, eu acompanho as sessões e eu raríssimas, você pode contar no dedo, aliás, na mão, e certamente ainda vai sobrar dedo, das vezes que esses dois parlamentares, fora os outros eu nem conto, né, porque os outros nem tocam na área do esporte, mas esses dois que têm uma identificação mais forte com relação ao esporte, que esses dois levantaram essa bandeira, esse tema na Câmara Municipal, cobrando do governo municipal exatamente uma atenção maior com relação ao esporte. Você conta nos dedos
e usando só uma mão, ainda vai sobrar dedo das vezes que um dos dois ou os dois tocaram nesse assunto na Câmara Municipal, mas assim, não apenas tocar, cobrar do governo municipal exatamente uma atenção, um investimento, eu diria que respeito aos dirigentes, respeito às equipes, respeito ao esporte, à sociedade como um todo, nesse sentido, né? Que é uma outra situação que, pelo menos a mim, chama a atenção e que eu particularmente lamento profundamente. Porque a partir do momento que você, obviamente, chega na Câmara Municipal, enquanto vereador, você passa a ser vereador, obviamente, que precisa trabalhar e defender as mais diversas bandeiras. Mas geralmente você chega lá exatamente levantando uma bandeira principal, né? E o esporte, o futebol amador em especial, por parte desses dois, em alguns momentos ela foi, né, principalmente em época de campanha, debatido ou defendido de forma mais intensa, nesse trabalhar junto aos clubes. Então, quando você chega na Câmara, você não pode esquecer isso. Você não pode. Não pode. Então, qual é a ferramenta que o vereador tem para exatamente estar falando, ou dialogando, ou cobrando em nome da população? É a tribuna da Câmara. Então, quando você tem exatamente esse compromisso, você cobra de forma mais incisiva. E aí precisa ser realmente enérgico nessa cobrança. Porque se o governo não faz, se o poder público não faz, eles mesmos acabam sendo mais cobrados, porque é gente pedindo bola, é gente pedindo terno, é gente pedindo premiação para campeonato, para torneio. Então eles são mais cobrados ou recebem mais pedidos porque falta assistência do poder público. Então precisa ter isso também. É um ano de 2023 realmente que a gente fecha e fecha ele com um legado, ao meu ver, extremamente negativo. E isso vai servindo de motivação para quê? Para que os times realmente vão ali desanimando no sentido. Quem é que quer só jogar amistoso? Se você não tem uma competição, se você não tem um incentivo a mais, não tem quem queira. A gente sabe que a cada ano que vai passando, o dirigente vai tendo mais dificuldades em conseguir manter o seu time em atividade, porque as opções, vamos dizer assim, de entretenimento, para os jovens principalmente, elas vão aumentando assim numa quantidade muito expressiva. E o futebol, que já foi a principal área, vamos dizer assim, ou opção de lazer, de entretenimento dos jovens, de muitos de nossos jovens, hoje é talvez a segunda ou a terceira, né? Porque a primeira está aqui, é o celular. A segunda são as outras coisas que, para muitos ali, que a gente não pode nem citar aqui, mas que lamentavelmente acaba até, na maioria das vezes, desperdiçando totalmente a vida de alguns jovens. E aí depois vem o futebol. Se não tem incentivo com competição, esses jovens não vão realmente se sentir motivados a estarem indo junto com essas equipes, junto com esses dirigentes, para seguir caminhada com os respectivos times. Que mude, Carneirão, que mude para 2024, a gente está finalizando o ano, mas eu, sinceramente, não é querendo ser aqui pessimista não, mas é porque realmente eu não consigo visualizar aqui boas expectativas com o que está posto à mesa, com o que a gente já tem conhecimento que está por aí. A gente, lamentavelmente, terminamos o ano com muitas coisas, né, exatamente, que deixam a desejar, e o que se sinaliza para 2024, lamentavelmente, não é nada de muito otimista, não. É desse jeito aí, é Itapajema, oh, meu Deus do céu, eu que vivenciei muito do futebol aqui de Itapajé, o amador e profissional, e hoje a gente fica só lamentando.